informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Agricultores mato-grossenses do Sul terão mais de 1 bilhão para o pré-custeio. A ProSoja defende novas regras para a classificação de grãos. Quase 90% das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul fizeram o censo. Período do Pesca e Solte começa hoje no Rio Paraguai. E evento para a agricultura familiar será realizado em abril, em Dourados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos que fazem aquilo que todo mundo já fez. O mundo é de quem não aceita a derrota, que faz tudo de novo até melhorar. Porque metas não são aquelas que você escreve num papel, são aquelas que você luta para realizar. Grandes mudanças não são feitas por quem sonha, são feitas por quem faz. Faça acontecer. Show Rural Copavel 2018, de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, Paraná. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo estável na região de Dourados nessa quinta-feira. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Como informamos ontem, a partir de amanhã o tempo vai ficar ensolarado. E janeiro fechou com chuva recordes, mais de 299 milímetros em Dourados, quando a média esperada era de 159 milímetros. Hoje começa a lua cheia. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços estáveis. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 135 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global pagou R$ 122 pela arroba da vaca à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 21 e a de soja a 60, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor.
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O grupo empresarial responsável pela construção da maior usina de etanol de milho do Brasil tornou público o pedido de licenciamento ambiental necessário para o projeto. Conforme publicação no Diário Oficial de Mato Grosso, a empresa requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente as licenças prévia e de instalação da fábrica do biocombustível, localizada numa área de 150 hectares às margens da BR-163 em Sinop. Após comprar a área em novembro do ano passado, o grupo multinacional chegou a anunciar que as obras começariam ainda em janeiro desse ano. O prazo, no entanto, foi esticado para abril. Serão investidos de 450 milhões a 500 milhões de reais. Mato Grosso produziu na última safra mais de 30 milhões de toneladas de milho. Héctor Cristaldo, presidente da União de Grêmios da Produção do Paraguai, manifestou preocupação dos produtores de soja do país que não possuem meios de transportes necessários para movimentar suas colheitas aos silos e posteriormente aos portos de exportação. Isso se deve à greve de caminhoneiros em nível nacional, que dura desde segunda-feira. Os caminhoneiros protestam contra o ingresso de veículos do tipo bitrens na Ruta Quinta, rodovia entre Pedro Juan Cavalheiro e Conceição, e também pedem um reajuste na tarifa do frete. Mais de 75% da primeira safra de feijão já foi colhida no Paraná, ou pelo menos do que restou dela. Com estimativa de produção 17% menor que a previsão inicial, o maior produtor nacional do grão deve colher 317 mil toneladas na primeira safra 2017-2018. Antes estavam previstas 382 mil toneladas. Os dados são do Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL. Essa safra enfrentou problemas cruciais já na implantação das lavouras, com seca em julho, agosto e setembro. Em outubro, choveu aos cântaros, como está acontecendo agora em janeiro, e em novembro tivemos temperaturas muito baixas, justificou o analista do DERAL, Metódio Grosco. As exportações brasileiras de carne suína in natura iniciaram o ano em ritmo lento. Até a terceira semana de janeiro, o país embarcou 26.700 toneladas do produto, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A média diária exportada foi de 1.900 toneladas, queda de 23% na comparação com o embarcado diariamente em janeiro de 2017. Caso esse ritmo continue, o volume exportado no acumulado do mês deverá ficar próximo de 42 mil toneladas. Este menor ritmo nas exportações tem colaborado com a pressão de baixa no mercado interno. Apesar das adversidades econômicas vivenciadas em 2017, das quais ninguém esteve imune, as cooperativas agropecuárias gaúchas devem confirmar um crescimento no seu faturamento em relação a 2016, ultrapassando os 20 bilhões e 800 milhões de reais de movimento econômico. Os números foram anunciados ontem pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, em coletiva de imprensa na sede da entidade, em Porto Alegre. Os produtores de soja de Mato Grosso solicitaram ao Ministério da Agricultura a revisão da Instrução Normativa 11 de 2007, que trata de classificação dos grãos. O tema foi debatido ontem em Brasília durante o encontro entre os dirigentes da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, e da AproSoja MT, com o ministro Blairo Maggi. No momento da venda, a soja é avaliada pelos compradores quanto ao percentual de umidade de grãos avariados e o grau de fermentação, também chamado de grau de pureza. Para o presidente da AproSoja Mato Grosso, Antônio Galvão, é preciso estabelecer critérios mais claros para a atividade. Hoje, os critérios dão margem para a subjetividade quando se avalia a soja no momento da venda.
Os produtores estão tendo muito prejuízo. Não há uma regra clara. As empresas de classificação apontam de 10% a 15% de grãos estragados. A questão dos fermentados também é um problema. Hoje, qualquer escurecimento no grão de soja se considera como fermentado e se desconta do peso da carga, afirmou o Antônio Galvão. Uma nova proposta para a instrução normativa será elaborada pela AproSoja MT para atualizar a norma atual. Quase 90% dos 65.127 estabelecimentos agropecuários de Mato Grosso do Sul já foram recenseados pelo IBGE. O levantamento de caráter nacional não era feito desde 2006 e a edição de 2017 deve ser compilada e publicada em versão final ainda no primeiro trimestre desse ano. O Censo Agropecuário tem o objetivo de detalhar a estrutura completa da agropecuária nacional e regional, focado nos segmentos dentro e fora da porteira, compilando informações relevantes sobre a atividade rural. O Censo Agro 2017 garantirá a cobertura de toda a extensão territorial aqui do Estado e o levantamento com todos os informantes. Os resultados representarão a realidade atual do campo. A apresentação do balanço foi feita pelo chefe estadual do IBGE, Mário Alexandre de Pina Frazeto. É importante destacar que o último censo foi feito em 2006-2007 e os números trabalhados até o momento estão defasados em relação ao cenário atual. Mato Grosso do Sul possui algumas peculiaridades que poderiam prejudicar a coleta de dados, como a extensão territorial, o período intenso de chuvas ou ainda áreas de difícil acesso. Outra situação relatada pelos recenseadores foi o trancamento das porteiras com cadeado, dificultando o acesso à sede da propriedade, citou o Frazeto. Os agricultores de Mato Grosso do Sul contarão com R$1,160 bilhão em recursos federais para financiamento antecipado da safra 2018-2019, o chamado pré-custeio. O lançamento do pré-custeio da nova safra foi feito na terça-feira pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, durante evento no município de Rio Verde, em Goiás. Para todo o país serão liberados R$12,5 bilhões, de acordo com o Caffarelli. O valor é 16% maior que o montante liberado na safra anterior. Esse também é o avanço relativo a Mato Grosso do Sul, conforme informou o Banco do Brasil. Ainda no período da Piracema, nesta quinta-feira, começa a pesca no estilo pesca e solte no Rio Paraguai, por isso as fiscalizações serão reforçadas pela Polícia Militar Ambiental. O trabalho também é intensificado na divisa com o estado de Mato Grosso, inclusive no entorno do Parque Nacional do Pantanal. A fiscalização acontece para evitar que durante a modalidade pesca e solte, que é permitida, o pescador se mantenha com o peixe. Caso isso aconteça, a pessoa é presa por pesca predatória. Conforme a PMA, como estratégia, o policiamento será reforçado nas regiões de Corumbá e Porto Murtinho, no Rio Paraguai, e principalmente na fronteira com o Paraguai e a Bolívia. Além do pesca e solte, a única pesca permitida nessa época na bacia do Rio Paraguai e nos rios do estado é a pesca de subsistência. Apenas os ribeirinhos podem fazer essa pesca e, mesmo assim, ele pode capturar 3 quilos ou um exemplar, respeitando as medidas permitidas. Responsáveis por uma grande parte da compra da soja produzida em Mato Grosso do Sul, as multinacionais ADM e Bunge, que têm unidades aqui no estado, estão cada vez mais próximas de um casamento comercial. A fumaça não é recente, mas está ganhando ares de fogo. De acordo com informações que circulam no mercado, a ADM, que tem uma unidade no núcleo industrial de Campo Grande, está disposta a pagar $30 bilhões pelo controle da Bunge. Se concretizada, a transação igualaria a ADM à maior empresa do setor, a Cargill. Uma lombada eletrônica existente na entrada do distrito de Indápolis, para quem sai de Vila São Pedro, está doida. O motorista passa a 40 km por hora, mas o equipamento acusa 90. Problema para o Detran resolver. No período de 17 a 19 de abril, acontece na Embrapa Agropecuária em Dourados a Tecnofan,
tecnologias e conhecimentos para a agricultura familiar. Considerado o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para a agricultura familiar, a Tecnofam está em sua 3ª edição e deve reunir agricultores familiares, técnicos da assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias voltadas para o setor agrícola de base familiar. Ele é realizado a cada 2 anos. Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário demonstram que a agricultura familiar brasileira é responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica e que existe em todo o país cerca de 4.400.000 famílias agricultoras, sendo que o setor responde por 7 em cada 10 empregos no campo. Mato Grosso do Sul, por sua vez, conta atualmente com cerca de 80.000 famílias de agricultores familiares. Dados do último censo agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores no estado são mandioca, 77%, café, 68% e feijão, 56%. A agricultura familiar é caracterizada quando a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. O chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, informou que a Tecnofam conta com mais de 20 tecnologias a campo, além de mostras, oficinas e feira de produtos. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto pode retirar a silvicultura da lista de atividades poluidoras. A silvicultura é o cultivo de árvores para reflorestamento ou venda da madeira. O projeto muda a Política Nacional do Meio Ambiente, que hoje classifica a atividade como prejudicial, com potencial médio de utilização de recursos naturais e introdução de espécies estranhas à flora e à fauna brasileira. Com a modificação, o agricultor que exercer a atividade não vai precisar mais de licença ambiental e deixa de pagar a taxa de controle e fiscalização ambiental, como explicou o relator da matéria, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Tira o termo silvicultura das atividades categorizadas como uso de recursos naturais para efeitos de cobrança de taxa de controle e fiscalização ambiental. TCFA. Entendo que é um projeto importante para nós incentivarmos os nossos agricultores. A taxa de controle e fiscalização ambiental é cobrada de todas as atividades que utilizam recursos naturais e correm o risco de causar poluição. O valor é destinado para o IBAMA. Na opinião do autor do projeto, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, o plantio de florestas em áreas degradadas auxilia na preservação dos mananciais e ainda colabora no sequestro de carbono da atmosfera. Ou seja, ao contrário de prejudicar, o plantio de árvores é bom para o meio ambiente. Para o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que foi relator na Comissão de Agricultura, a proposta corrige um erro da lei em vigor. Esse é o tipo do projeto que corrige uma injustiça, a meu ver, tão grande, considerar a floresta plantada como um segmento, uma atividade potencialmente poluidora. Segundo Álvaro Dias, a silvicultura tem capacidade de gerar emprego e renda nas propriedades rurais de qualquer tamanho. Segundo ele, o Brasil conta com 7.600.000 hectares de florestas plantadas. Os estados que lideram o cultivo são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quinta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.